Queridos, graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom estar com os irmãos aqui hoje à noite. Hoje pela manhã estivemos com a igreja, estivemos no momento de oração, tomando um café da manhã muito gostoso aqui com os irmãos e explanando um pouco sobre o projeto Casa Esperança Viva, que o Senhor nos deu ainda há alguns anos atrás, como também o projeto Guiné-Bissau, projeto de plantação de igreja, da igreja congregacional no país de Guiné-Bissau, no continente africano. Então, hoje pela manhã estivemos com os irmãos, conversamos bastante sobre isso, estivemos à disposição dos irmãos. Aqueles que quiserem informações, depois nos procurem para saber mais sobre o projeto. Ali atrás os irmãos vão encontrar também folhetos que estão falando um pouco sobre o projeto, resumidamente, sobre o projeto Plantação de Igreja, nosso envio como família e também da Casa Esperança Viva, junto com alguns materiais que estamos vendendo para levantamento de recursos para a ONG e para o nosso envio também. Está comigo, conosco nessa noite, minha esposa, a missionária Suelen, e José Lucas, nosso filho, que o Senhor nos deu de maneira muito graciosa. Está conosco sempre caminhando para cima e para baixo, viajando, participando, porque ele também faz parte desse chamado missionário de Deus para nós. Que Deus possa nos abençoar e nos dar graça nessa caminhada. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no texto que vamos ler nessa noite, em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 é o texto que vamos nos debruçar nessa noite, crendo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu queria poder repetir com vocês a segunda parte do versículo 9, todos juntos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Glória a Deus. Vamos orar? Pai eterno e querido, somos gratos a Ti pelo privilégio de ler a Tua palavra. Senhor, somos um povo tão agraciado. Temos em tantas versões a Tua palavra, em nossa própria língua, para as crianças, adultos, idosos, ó Pai, com tantas variações. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio. Nos ajuda a ter um coração grato e um coração obediente a esta palavra que temos em mãos. Ó Deus, ajuda nessa noite, conduz nosso coração à Tua presença, à medida que ouvimos a Tua voz, ó Pai, que sejamos obedientes à Tua voz. Traz luz, ó Pai, à nossa mente, aquece nosso coração com a Tua palavra. Desperta-nos, ó Pai, a obra missionária que o Senhor tem em todo o mundo. Desperta-nos, ó Pai, a esta missão tão grandiosa que o Senhor tem, ó Pai, contado com o Teu povo. Ó Senhor, conduz-nos nessa noite. Seja gracioso comigo, ó Pai, misericordioso, diante das minhas falhas. E que o Teu povo seja alimentado, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eles podem sentar. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela, nesse texto em específico, ela inicia sobre um novo cântico. Isso quer dizer que é uma continuação de um louvor. Não é algo novo, é algo continuado. A palavra novo aqui quer dizer que é uma continuação desse louvor. O Deus que era louvado antes continua sendo louvado. Isso não quer dizer aqui que ele começa louvado aqui
que o Cordeiro comece a ser louvado, que ele comece a ser adorado apenas aqui no texto de Apocalipse. Mas quando ele coloca o louvor, ele vai dizer porque ele é digno de tomar o livro. É importante sabermos o porquê que este louvor começa pela dignidade e sobre quem é digno e sobre o que é esse livro. E quais as implicações disso para nós como igreja, para a obra missionária no mundo inteiro, porque o Senhor revela isso no Apocalipse e que implicações isso tem para nós como igreja de Cristo hoje. Que implicações nós temos para o nosso dia a dia? Qual a implicação disso para agora? As implicações disso para a segunda-feira e a semana que segue? Eu queria perguntar aqui, pelo menos para mim, eu tenho isso muito bem firmado. Eu gosto muito de filmes. E lembro-me que na minha adolescência eu assisti um filme cerca de 16 a 18 vezes. Quem aqui já assistiu filmes várias vezes? Levanta a mão. Ok, então não estou sozinho. Então, nessa minha jornada de filmes, algumas vezes os autores ou aqueles que estão construindo a trama, eles não começam pelo começo, por incrível que pareça. Alguns vão começar pelo fim, alguns vão começar pelo fechamento, alguns vão começar por aquilo que é grandioso e talvez tão grandioso que você não sabe como aquilo pode acontecer. Tão grandioso que você não tem como imaginar aquilo acontecendo. E a partir desse fim, começando pelo fim, ele começa a desenrolar toda a trama, dizendo como tudo vai acontecer e com certeza você vai ver o fim do filme que aconteceu lá no começo do filme. Ou seja, ele está anunciando o que vai acontecer no fim. E o que nos prende a atenção é que caminho isso vai tomar até que o fim se chegue. Que trama e que reviravoltas isso vai acontecer até que o final dessa história ela se conclua. O que vai acontecer? Personagens que vão aparecer, situações que vão decorrer dos personagens, cada visão de cada pessoa, as reviravoltas, as tempestades, tudo que vai acontecer até que aquilo se concretize. Uma coisa que se deixa claro é que aquele fim ele vai ser real. Mas o que vai acontecer para que isso aconteça, o que vai se desenrolar para que isso aconteça, é o que nos prende a atenção durante horas assistindo o filme. O escritor do Apocalipse aqui, ele conta o fim da história. Ele coloca aqui que um dia, diante de um grande trono, e este sentado sobre ele estará um homem. Diante deste homem, esse Deus, esse homem que é 100% Deus e 100% homem, diante dele estarão pessoas, segundo a palavra vai dizer que de toda tribo, língua, povo e nação. Todos, sem faltar necessariamente nenhum sequer. Diante dele se prostrarão todas as pessoas. Diante deste homem, diante desse Deus, estarão todas as coisas resolvidas, finalizadas, como a gente diz, vai estar tudo redondinho lá somente para aquilo acontecer. É um acontecimento único na história da humanidade. É esse momento em que diz lá em Filipenses que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar. É tão grandioso, queridos, que esse confessar lá de Filipenses não é dizer que se esses vão ser salvos, mas que mesmo não reconhecendo no tempo da graça, quando a graça se findar, quando a misericórdia chegar ao fim, ainda assim eles vão se ajoelhar e reconhecer quem é esse Senhor. Eles estarão diante do Senhor, dando a Ele a glória que é devida ao seu nome. Aqui é colocado um cenário em que na mão deste Senhor está um rolo, e que este rolo, segundo a tradição antiga, ele tinha alguns botões de cera, que era chamado de selos. E haviam 7 selos nesses rolos. O rolo, segundo o texto bíblico, escrito por dentro e por fora. Não havia um espaço sequer onde esse rolo não houvesse nada escrito, em que esse rolo não tivesse uma letra escrita. Não há um espaço agora, ou seja, tudo está finalizado, pronto, preparado. E essa história, queridos, que está escrita nesse rolo, é a história da humanidade. Isso quer nos dizer que o plano de Deus está exatamente ligado à história da humanidade.
Durante algum tempo, alguns teólogos começaram a pregar que Deus estava descobrindo a história ao longo do tempo em que ela se desenrolava. Apocalipse vai nos dizer que o Senhor já escreveu essa história. Apocalipse vai nos dizer que Ele já tem nas mãos essa história. Apocalipse vai dizer que nessa história só Ele bota as mãos e que nessas mãos estão toda a segurança da história. E essa não é a história da destruição. Alguns vão olhar para o Apocalipse e vão dizer que está tudo acabado. Alguns vão olhar para o Apocalipse e vão dizer como a gente vai passar por tudo isso. E alguns ficam desesperados. Então acalme-se. Apocalipse não é a história do fim do mundo. Apocalipse é a história da glória de Deus. Apocalipse é a história em que o Senhor gracioso vai fazer nova todas as coisas. Novo céu e nova terra virão. Apocalipse não é um livro de desespero, é um livro de esperança. Toda agonia vai ter fim. É por isso que João, observe comigo no capítulo 5, no início do capítulo, no versículo 3, no versículo 2 ao 4, ele vai dizer o seguinte: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pôde abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. João disse isso. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E ele vai dizer: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. É aí então que nós começamos a perceber que agonia se tem sem essa história concluída. Quem seria digno de concluir essa história da humanidade? Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra se achou alguém que pudesse ser digno de olhar para ele, desvendar os seus segredos, o seu futuro, certamente. Ninguém foi achado digno, ou certamente ninguém é poderoso o suficiente para desvendar o que acontecerá no futuro. Como isso vai acontecer? Ninguém é capaz de ver o que vai acontecer no filme inteiro. E ele vai dizer: a gente precisa de alguém que faça isso. Porque se Deus não concluir essa história, o mundo, de fato, ele vai ser destruído. O que João estava vendo aqui é que existe um livro de salvação. É que existe um livro glorioso. É que existe uma história gloriosa para a humanidade. Mas se Deus não fizer, nenhum homem jamais será capaz de fazer. De maneira que os governos não farão, uma nova ordem mundial não fará, um grande líder mundial não fará, uma nova ordem econômica jamais conseguirá reerguer a humanidade, a não ser a mão poderosa do Cordeiro de Deus. O fim destrutivo da humanidade só será reavaliado para a salvação, só será reavido, ele só será resgatado, só será vivificado, porque o Cordeiro que foi morto, ele reviveu. É assim que os anciãos, um dos anciãos olham para João e disse: não chores. Em todo desespero, alguém vai olhar para João e dizer: João, não chore. Eu não sei como é que está a sua agonia hoje. Parece que não vai ter fim. Às vezes a gente fica tão preso às dificuldades do hoje, do agora. Imagine João, vendo o que aconteceria agora e o que aconteceria depois. Imagine você conhecendo como seria o fim da humanidade. Se a gente se desespera agora, sem nem saber o amanhã, se a gente se desespera agora, sem ter nenhum vislumbre do amanhã, imagine João, como estaria o seu coração. Certamente foi a mão do Senhor que sustentou durante todo o livro de Apocalipse, vê tantas coisas, e por algumas vezes se vê desfalecido. No primeiro capítulo desmaiou, depois ele se viu desesperado em choro, e alguém vai dizer: se acalme, não chore. Olhe agora para o fim das coisas. O agora, queridos, nem sempre vai dar esperança.
e não espere pela esperança presente sempre. Mas certamente a esperança futura será o grande descanso da Igreja de Cristo. O mundo, ele não tem uma solução agora. O mundo não vai ter uma resolução imediata. O mundo jamais terá um ponto final dado pelos próprios homens. E é aí que nós vemos esse cordeiro como tendo sido morto, ele toma nas mãos o livro. A Bíblia vai dizer que ele tem autoridade para isso, toma nas mãos, e não é apenas de ter nas mãos o controle da história. A Bíblia vai dizer que ele tem o controle da história, e ele vai abrir os 7 selos. Abrindo os 7 selos, nós temos aqui todo tipo de mazelas se espalhando sobre a humanidade. E isso quer dizer que ele é dono da história. Ele é dono da história. É ele que escreve a história de maneira tal que ele é livre para dar todos os pontos e controvérsias da história, a fim de que em todo o tempo, no fim de todas as coisas, a glória seja tida para ele. É dessa maneira, então, que nós vemos Jesus abrindo o livro, e isso exato nos selos, e cada selo nós temos uma desgraça derramada sobre o próprio planeta, sobre toda a humanidade. Isso parece estranho para nós, mas ele é digno. Somente ele poderia fazer isso. Nós encontramos aqui a soberania de Deus. É ele que escreve a história. No centro do universo, Deus está assentado no trono. Ela é exatamente lá onde ele governa todas as coisas. Ainda que tudo pareça cheio de desordem, tumulto, catástrofes, inundações, terremotos. Em tantas coisas, contudo, Deus está soberanamente no controle. E isso serve para nos mostrar, queridos, que no Apocalipse nós temos um Deus gracioso e que esse Deus gracioso continua no controle, mesmo quando o Apocalipse acontece. As catástrofes naturais, as desordens, os tumultos, terremotos, inundações, pandemias, epidemias, desastres, todo tipo de desgraça, Deus continua ainda no controle. E isso nos traz, por incrível que pareça, descanso. Descanse. Embora pareça estar tudo errado, está tudo certo. É aí que nós vemos que ele ainda continua cuidando dos lírios do campo, continua cuidando das árvores do céu, continua abrindo a mão para saciar a fome do necessitado, continua mesmo assim, com todas as desgraças, ainda sustentando sua criação. Ele ainda gera vida para que mães possam gerar os seus filhos. Ele ainda dá sustento à respiração àqueles que estão desfalecidos. Ele ainda é gracioso com a igreja e levanta e conduz ela com mais graça ainda. Quanto mais agonia o mundo tiver, mais graça será derramada sobre a igreja de Cristo. Mais motivos de louvor a igreja de Cristo terá. Em meio a tanta desordem, nós vemos um povo que é colocado aqui entoando um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro. Digno és de tomar o livro. Isso nos traz, queridos, algumas lições. E o que isso tem a ver com missões? Quando o Senhor ele é louvado porque Ele comprou com o próprio sangue os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. Esse é o fim da história. Esse é o grande ponto glorioso. É aqui que nesse ápice da história nós encontramos exatamente todas as representações de tribos, língua, povo e nação. E aí nós percebemos que quem escreve a história não é a igreja. Quem escreve a história de missões não são as agências missionárias, não são os missionários, não são os pastores, não são os nossos departamentos locais de missões. Quem escreve a história de missões é o próprio Deus. Portanto, a pergunta final é: afinal, de quem é a missão? De quem é a missão? É claro que a resposta vai ser que a missão ela é de Deus. É o próprio Deus que tem uma missão, tem um propósito, um alvo para toda a sua criação. Paulo chamou isso de todo o propósito de Deus. Lá em Filipenses, lá em Efésios fala sobre isso. Em Atos capítulo 20, verso 27, ele também fala sobre isso. Deus chamou à existência um povo para participar para a realização dessa missão. Isso quer dizer que nesse texto aqui você está incluído.
Isso quer dizer que Deus tem uma missão. E isso que significa aqui que ele vai levar essa missão a cabo até as últimas instâncias. O que ele faz agora é chamar um povo. Como é que isso vai acontecer? Como é que vai ter o desenrolar da história? Como é que vai chegar até esse ápice aqui? A história nos conta que Deus chama um povo escolhido, santificado, separado, eleito para essa trama gloriosa. É aqui que nós estamos encaixados. Como é que todos os povos, gente de todo povo, tribo, língua, raça e nação, vão estar dentro do Cordeiro? Como é que isso vai acontecer? Como é que isto deve acontecer? Uma vez que o Senhor colocou um fim, Ele vai proporcionar meios para que os povos adorem a Ele, para que os povos glorifiquem a esse Deus, para que os povos de fato olhem aquele que é digno. E então, aqui nós encontramos a nossa responsabilidade missionária. Deus conta com você. Deus conta conosco como povo de Deus. Nós não estamos longe disso. Nós estamos exatamente aqui. É por meio da pregação do Evangelho que mostra que Cristo, Ele morreu, ressuscitou pelos nossos pecados. É por isso que aqui não se fala de um rei, se fala de um cordeiro. É por isso que aqui não se fala apenas de um cordeiro, se fala do leão da tribo de Judá. É por isso que aqui se fala do Deus de toda a criação. Durante toda a história, Deus vai construindo uma trama, dizendo: o Senhor chamará para si todos os povos. E de todos os povos, Deus chamará um povo para si. Parece a mesma coisa, mas não é. O Senhor lhe escolheu. O Senhor vai dizer na sua palavra, e com santa vocação o Senhor chamou o seu povo. 1 Pedro, a Bíblia vai dizer, capítulo 2, versículo 9, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ela se vai dizer, isso é uma figura perfeita da igreja. E de fato é, sim, é uma figura perfeita, é uma imagem completa da igreja. Povo eleito, propriedade exclusiva, povo santo, sacerdócio real. Não é isso que nós somos? De fato, isso é o que nós somos, igreja de Cristo. Mas o texto continua, versículo 10, dizendo o seguinte: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nenhuma igreja está isenta da obra missionária. Nenhum cristão, nenhuma criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso está isento da gloriosa missão de Deus. O que nos traz descanso, em primeiro momento, é que essa missão vai ser concluída. Você está conseguindo entender isso? A missão, ela vai ser cumprida. A missão, ela vai ter um fim. E isso nos traz um segundo descanso. É que esse descanso me faz descansar em que tudo vai dar certo. Por que eu digo isso? Porque parece que o mundo cada dia mais se fecha ao Evangelho. E a gente tem medo de pregar o Evangelho. A gente recua de pregar o Evangelho. Cada dia mais os países fecham as suas cortinas para a entrada de missionários. Cada dia mais parece que a política, a literatura, os desenhos, filmes, a área pedagógica do nosso país parece que cada dia vai se estreitando. E parece que a gente fica enclausurado, dizendo, meu Deus, será que a gente vai conseguir sobreviver? Será que nós vamos conseguir chegar até o fim? Descanse na promessa de Deus. Nós vamos chegar até o fim. Nós vamos chegar até o fim. Como será isso? Deus vai dar graça à sua igreja. E não apenas graça para suportar, mas poder para seguir. É assim que a Bíblia nos promete lá em Atos. Vocês receberão poder. A igreja, ela perseguida, a igreja padecida, a igreja, em esses últimos dias, não será alvo apenas da graça de Deus, como sempre tem sido, mas continuará sendo alvo do poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, embora ela sendo completamente oprimida pelas situações que o mundo oferecerá no futuro, ela continuará sendo igreja vitoriosa,
continuará sendo uma igreja vigorosa. Ela vai continuar sendo uma igreja rica da presença do seu Deus. Uma coisa que você vai perceber em todo o Apocalipse é que a igreja ela nunca vai estar desamparada. Em nenhum momento isso vai acontecer. Ela vai ser atribulada. Tribulação ela vai passar, mas ela não vai ser abandonada. Ela não vai ser esquecida. Sobre ela continuará a mão bondosa do Cordeiro de Deus. Sobre ela vai continuar o Deus da missão. Com ela vai continuar caminhando aquela promessa lá de Mateus capítulo 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E promessa bendita. Promessa bendita que nos faz perceber que essa missão vai ter um fim. E que isso me faz repousar. Isso me chama então a entrar em um comprometimento. E perceber que é privilégio nosso participar dessa missão. É privilégio seu, é privilégio meu participar dessa missão. Algumas pessoas chegam para nós e dizem, como vocês são corajosos? Nós não somos corajosos. Nós confiamos no cuidado de Deus. Vamos temer muitas coisas, vamos ter medo em muitas situações. Vamos sentir saudade. A gente pode passar pela tristeza, podemos passar pelo esgotamento emocional, podemos passar pela solidão, podemos passar por tantas coisas, dormir com saudade, acordar com saudade, não ter nada para nos alentar. Podemos passar por todas as situações, mas ainda continua sendo privilégio nosso participar da missão de Deus. É por isso que o texto vai dizer, digno é o Cordeiro. Ele é digno de ter nas mãos a história. E como ele constrói a história? Ele é digno. Ele é digno. Não importa se ele tirar da casa dos seus pais os filhos para enviar ao campo missionário, ele é digno. Não importa se ele tomar para si a vida dos seus servos, ele continua sendo digno. Não importa se para os meios gloriosos que ele tem, ele derrame sobre o mundo tamanha peste que venha despertar o coração do pecador, ele continua sendo digno. Ele é digno. Em todas as circunstâncias, ele é digno. Durante alguns séculos atrás, um movimento chamado Movimento Moraviano, um movimento que começou com o desejo não de missionários, não foi um movimento promovido por missionários, foi um movimento produzido por movimento cristão, certo? Movimento sério, cristão, bíblico, tá bom? Em que Deus estava movendo corações a isso. Esse movimento se deu com um conde chamado Nicolau von Zinzendorf, na Inglaterra. Este homem, ele decidiu juntar na sua fazenda, ele um homem de muitas posses, um grupo, acolher pessoas para orar. A partir daí, o Senhor começou a visitar aquele povo de maneira extraordinária. E ele fez tipo uma colônia. E naquela colônia se abrigavam não missionários, não eram teólogos, não eram aquelas pessoas formadas na teologia, em seminários, eram profissionais liberais, sapateiros, padeiros, empregadas domésticas, todo tipo de profissionais. E eles começaram a orar. E nesse momento de oração, eles sentiram a presença de Deus de maneira tão extraordinária que decidiram, não vamos continuar orando. Não se tinham vontade de parar. E aí o Senhor mandava outro, e outro, e outro. E alguns irmãos iam para casa, mais tarde outros voltavam, começavam a se revezar nessa oração. Esse movimento de oração durou ininterruptamente 100 anos. 100 anos de oração. Sem parar. E eles não eram missionários, eram pessoas comuns do dia a dia. E que por meio desse mover de oração no meio do povo moraviano, eles começaram a se sentir chamados por Deus para alcançar outros povos. Porque eles começaram a perceber quão grande é esse Deus. Eles começaram a sentir movidos em sua alma a pregar sobre esse Deus. E enviaram famílias inteiras para os missionários. Inteiras. De maneira que,
muitos povos hostis foram alcançados. Povos que hoje, atualmente, missionários já chegaram e perceberam que há mais de 100 anos atrás, o movimento moraviano já havia chegado naquele lugar. Nos interiores da África, em lugares da Ásia isolados. E Deus começou a enviar pessoas e famílias inteiras, pai, mãe, com filhos, em toda a família para os seus missionários. Certa vez, em um culto onde eles estavam louvando ao Senhor, ouviu-se um testemunho de um homem falando sobre uma ilha. E que nessa ilha, onde ele conseguiu sair, a história não nos conta como, mas ele testemunhou que nessa ilha havia um senhor, e que esse senhor mantinha seus escravos, ele era dono da ilha. E ele desejava e orava para que o Senhor alcançasse aqueles pecadores ali naquela ilha, aqueles trabalhadores escravos naquela ilha. Era um sistema de escravidão. E aí, depois desse culto, 2 jovens, cerca de 20 anos de idade, eles ficaram incomodados de como fazer para alcançar aqueles escravos. Eles descobriram que naquela ilha não se entrava nem para visitar. Só se entrava lá se fosse dono do lugar ou se fosse escravo para trabalhar naquele lugar. O que foi que eles fizeram então? Aqueles 2 jovens, eles se venderam como escravos. E com o dinheiro da venda deles, eles pagaram a sua viagem apenas de ida para aquela ilha. Para que eles pudessem chegar até aquela ilha e pregar o evangelho ali. E não sairiam mais daquela ilha. E quando eles estavam embarcando, a sua família reunida ali no porto, vendo eles partindo para esse destino, e alguns perguntaram, por que vocês vão fazer isso? Por que vocês vão para aquela ilha? E todo tipo de questionamento se fez àqueles 2 jovens, e a resposta deles foi, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento na cruz do Calvário. Para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento na cruz do Calvário. O Cordeiro continua sendo digno de qualquer esforço que seja, de qualquer empenho que tenhamos, de qualquer coisa que tenhamos que deixar para seguir. Alguém certa vez disse que não é tolo aquele que perde o que não se pode guardar para ganhar aquilo que jamais se pode perder. Ganhar almas e ter aqui nesse texto pessoas que eu vou dizer e louvar a Deus dizendo, eu preguei o evangelho a este irmão. Queridos, quando eu estava uma vez num projeto missionário na cidade de Tavares, na Paraíba, lembro que uma vez, ali sentado, chegou um jovenzinho, um adolescente e disse, você é Eliseu? Eu disse, sou. Ele disse, você lembra de mim? Eu disse, não lembro. Não faço ideia de quem seja, né? E aí ele disse, eu estava lá em Gurjão, no interior da Paraíba, perto de Campina Grande. E um dia você, adolescente, pregou o evangelho para mim. Eu estava ali sentado, perto da minha casa, você sentou comigo para pregar o evangelho. Eu nunca esqueci daquilo que você falou para mim. Eu entreguei minha vida a Cristo. E hoje eu estou aqui no projeto missionário da Aliança, porque eu quero pregar o evangelho a outras pessoas também. Imagine quando você chegar no céu, quando você chegar no fim do filme, quando chegarmos no fim da trama e vermos que quantas pessoas pregamos o evangelho, Deus alcançou. Imagine que talvez percamos bens, família, percamos recursos, percamos saúde até, e até mesmo chegar a perder a vida. E talvez se perguntar, será que vale a pena? E algumas vezes a gente vai perguntar isso. Algumas vezes eu digo a você, nós vamos pensar assim, será que vale a pena? Os recursos da nossa igreja, os bens que nós temos, projetos. A pergunta, vez ou outra, vai voltar à nossa mente. Será que vale a pena? O texto do Apocalipse nos ensina que vai valer a pena. Vai valer a pena. Não importa, mas pastor, você não sabe o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei. Sempre valerá a pena. Ele é digno. O Cordeiro é digno de receber
Como diz o texto sagrado, no verso 12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Valerá a pena dedicar tão pouco tempo da nossa vida para uma eternidade daquele que é digno. Certa vez alguém disse: se você quer plantar para hoje, se você quer resultados para hoje, plante uma macieira, ou plante um pé de alface, um pé de tomate. Resultados para a próxima estação, plante uma árvore. Se você quer ter projetos para a eternidade, plante igrejas e pregue o Evangelho. Assim teremos gente de todo povo, tribo, língua e feito. Se você não imagina, existe uma diferença entre nações e povos. Para você ter uma ideia, essa é a vontade de Deus. Ide e pregue o Evangelho a todos os povos. A palavra do Senhor nos fala de etnias, exatamente o que falamos hoje pela manhã. Só em missão existem 32 etnias em média. Isso quer dizer povos, 32 povos específicos. No Afeganistão, o país que passou esse ano a ensejar o primeiro lugar nos países de perseguição no mundo, dentro daquele país chamado Afeganistão, existem cerca de 400 povos a serem alcançados, somente naquele país. E o que é que Deus quer? Todos os povos. É isso que Deus quer. A questão é, o que é que nós queremos como igreja? Deus quer todos os povos. Nós queremos? Ou queremos a nossa cidade apenas, ou a nossa igreja, ou os nossos bancos, ou a nossa logomarca, ou os nossos bens? O que queremos? Deus quer e Ele é digno. Nós somos igreja, fomos chamados para dar a Ele aquilo que Ele é devido. Então, se preciso for, dê a vida por quem lhe deu a vida para todo sempre. Que Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado e querido, somos gratos. Somos, ó Pai, indignos, ainda assim, de agradecer ao Senhor. Não há nada que possamos prestar ao Senhor que seja de igual valor àquilo que o Senhor nos deu. Somos ousados ainda, ó Pai, em de oferecer culto. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, a nossa negligência. Senhor, nos traz à vista, nos traz aos olhos a grandiosidade da Tua dignidade, Senhor Jesus. Muitas vezes pensamos que somos nós mais dignos de tantas coisas do que o Senhor, Deus de toda a criação. Ó Deus, não somos dignos de nada, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou e assim nós podemos Te amar, Senhor. Hoje podemos Te amar. Hoje podemos Te cultuar, ó Pai. Hoje podemos cantar de coração quebrantado, ó Pai. Podemos louvar de coração contrito, orar ao Senhor. Podemos lhe amar profundamente, Senhor. Mas porque o Senhor nos amou de maneira incondicional. Ó Deus, o Senhor escreveu nossa história. O Senhor tem nas mãos, ó Pai, a nossa história. Ó Senhor, não sei se alguém aqui nessa noite tem estado confuso sobre a direção da sua história. Ou alguém nessa noite, Senhor, tem o desejo de mudar a sua história e o Senhor já tem escrito na eternidade uma mudança extraordinária de salvação. Ó Senhor Jesus,
Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra um fim seguro. Embora uma caminhada de tribulações, ó Pai, de lutas, de perseverança, ó Pai, e tantas coisas boas também, mas o fim nos mostra um fim glorioso. Somos gratos a Ti porque Tu és poderoso para levar a cabo todas as Tuas promessas. Tu és fiel, ó Pai. Tu és fiel, Senhor. Senhor, nessa noite pedimos que o Senhor continue nos fazendo participantes desta obra. Nos dá a direção necessária. Nos faz entender a Tua vontade, a Tua voz, ó Pai. Nos faz entender a Tua direção para esta igreja. Ó Senhor Jesus, nos faz partícipes, Senhor, deste momento glorioso e final, de que os povos Te louvarão, tribos, línguas diversas, nações Te louvarão, dizendo que o Senhor é digno, ó Pai, apesar de tantas coisas que vêm acontecer conosco, Tu és digno, ó Cordeiro de Deus, de ter a nossa vida nas mãos, nossa história nas mãos, o governo, todas as coisas nas Tuas mãos, porque o Senhor é Deus soberano e a história sempre se curvará à Tua autoridade, a história sempre se curvará à Tua providência e por isso Te louvamos, ó Pai, porque nós, como igreja, não estamos jogados ao relento, nós não estamos à mercê da nossa própria capacidade, não estamos à mercê, Senhor, dos nossos próprios projetos, mas temos, ó Pai, em nossas mãos um projeto glorioso e eterno, louvado seja o Teu nome. Ó Senhor, nos conduz, ó Pai, e nos dá graça de sempre participar do Teu projeto eterno. Não nos deixa perdidos, ó Pai, no mundanismo, no secularismo, nos nossos empregos, ó Pai, que mais que nós possamos em tudo isso ver o Teu cuidado e a Tua condução nos levando a perceber o lugar onde o Senhor quer nos fazer um povo missionário, seja em casa, na rua, no trabalho, na escola, na igreja, em cada rua, viela, casa, ó Pai, oportunidade nos faz um povo missionário, para a glória do Teu nome. Ó Deus, essa é a nossa oração, que Te fazemos gratos, ó Pai, e regozijados em Ti, em nome de Jesus.